A Fernanda Viegas começa a falar sobre a importância da visualização de dados, né, da análise de dados. Ela começa contando algumas histórias, né, que chamam a atenção por conta que elas mudaram é, um, um, algumas histórias de algumas pessoas por conta delas mostrarem essa visualização, né, que ficou mais fácil de identificar quais os problemas que estavam sendo passados por essas pessoas. Começa falando do Jon Snow, que viveu na época de um surto de cólera, em que ele achava que, como era captada a doença, não era exatamente o que as pessoas estavam passando, né, essas informações. Então ele buscou mapear onde estava ocorrendo mais esses surtos, onde estava tendo mais mortes, e ele conseguiu identificar, né, por meio do seu mapa, né, marcando lá com barras onde tem as mortes, onde se localizava mais. E ele percebeu que se localizavam mais pessoas próximas a um poço. Então ele identificou que poderia ser, né, a problemática poderia ser a água desse poço. E aí surgiu, de certa forma, o que motivava a ter esses surtos. Falou também da Florence, que ela era uma médica que liderou um grupo de enfermeiras na Guerra da Crimeia, onde ela fez um diagrama para mostrar aos membros dos parlamentares as causas reais das mortes das pessoas, né? Não eram mais por ferimentos, era pela má higiene, que ela conseguiu mapear isso e mostrar em forma de gráfico, um diagrama, como o que mais matava, né, as pessoas naquela localidade, diante daqueles fatores. E ela fala também de várias ferramentas que ela utilizou na visualização de dados, que tem a WebC, que basicamente é uma forma de buscar através do Google as pesquisas, as palavras-chave, as frases selecionadas, podendo ser até comparadas e saber quantas pessoas mais buscam isso, né? Então, de certa forma, as linhas elas caracterizam bem o maior volume dessas buscas, onde você coloca uma palavra-chave e vai dar o número de pessoas que estão pesquisando isso e também podendo ser até comparada com outra busca. Ela fala também sobre o Flack and Flow, que para mim eu achei muito interessante o que ela fez. Na verdade, deram a ela a oportunidade de descrever em visualização a cidade de Boston. Então, ela tinha que fazer uma visualização que mostrasse Boston. E aí foi que ela falou que se caracterizava muito Boston por conta das estações do ano. Então, com isso, ela fez pesquisas no Google, em que ela conseguia identificar todas as fotos que eram tiradas em determinada época do ano, janeiro, fevereiro, março. E aí ela separou em estações e com isso ela conseguiu tirar, vamos dizer, as tonalidades de cada estação e conseguir passar isso em formato de gráfico. Ficou bastante interessante, eu achei muito legal que ela conseguiu, de certa forma, mostrar em outras formas um período do ano de uma cidade que basicamente eu não esperava, né, que ela poderia, quando ela foi mostrar foi que eu identifiquei que ficou realmente, pelo que ela mostrou nas imagens também, que conseguiu puxar cores diferentes em determinadas estações, algumas um tom mais verde, algumas um tom mais rosa, né, por causa das flores. Alguns ficou mais azul, algum também ficou branco por conta da neve. E acho que foi uma das coisas mais interessantes que eu vi na palestra, né? A forma que ela cria, assim, que ela realmente tem uma criatividade muito legal. Também tem a árvore de palavras, onde é uma ferramenta que ela usa em livros, né?
para uma pesquisa de palavras-chave ou frases, em que o livro é estruturado, né, com essas palavras e é mapeado todo o livro, e a pessoa busca aquela palavra e vai se dar a todos os contextos estruturados em várias linhas diferentes, onde as palavras que têm um tamanho maior são as palavras que têm mais força no livro, ou frases, né? E tem suas ramificações, onde essas palavras vão entrar em outro contexto, em que contexto posterior essas palavras também estão sendo utilizadas. Tenho cronogramas. Deixa eu falar do Storyflow logo. O Storyflow foi uma ferramenta também que eu achei muito legal, que é um diagrama, né, de fluxo histórico, onde são colocados um texto. Na verdade, vai se editando esse texto no decorrer desse diagrama, em que várias pessoas podem estar editando ele. E aí, no decorrer, né, das edições, vai traçando uma visualização. Vamos dizer, alguém tira alguma frase ou alguma palavra, e isso vai alterar lá no gráfico, mostrando um gap, né, um espaço escuro, onde foi retirado naquela determinada faixa ali, naquele determinado tempo, foi retirado por alguma pessoa aquele texto. Onde também as pessoas são separadas por cores, tipo, não sei, a Ana editou, ela tem a cor rosa, e já outra pessoa vai editar, já é outra cor. Então fica separado também quem está fazendo essas edições, quem está acrescentando, e o intervalo de tempo que algumas frases, alguns parágrafos são feitos. E com isso consegue se analisar qual texto é mais relevante, qual texto dura mais, né? As confusões que alguma pessoa acha, vamos dizer, alguma que tem que ter, né, naquele texto, alguma frase, algum parágrafo, já outra pessoa não. Até em alguma parte da palestra ela mostra, né, no gráfico, que tem uma confusão entre um autor e outro, onde um ficava colocando, outro ficava tirando aquilo. Então é muito interessante saber, né, que de certa forma você consegue visualizar isso por meio da imagem, sem você precisar pesquisar com essas pessoas, perguntar a eles como é que está passando. Na verdade, só você enxergando aquilo você consegue ver que está sendo como está sendo alterado. E o cronograma, que é basicamente por tonalidade, em que ele investiga, né, as pessoas que editam, os participantes, né, do Wikipedia, como eles alocam o tempo, criando técnicas de visualização, as sequências de textos longas que eles podem estar editando. E ela determina, não ficou assim muito claro para mim essa parte, mas se eu não me engano é pelas 3 primeiras letras da sequência determina a cor do cronograma. E aí vai se visualizando uma sequência, né, mapeada de palavras com as cores. Aí nessa parte da palestra, ela começou a captar algumas informações, né, que às vezes algumas pessoas tendem a iniciar a editar os textos do Wikipedia por ordem alfabética. Então a tendência é que tenha mais edições, né, nas palavras-chave, né, do título começado com A, B, C, ou então ao contrário, né, começado por Z, enfim, porque algumas pessoas tendem a começar em ordem alfabética. Ela consegue também analisar algumas outras informações, algumas pessoas que editam por um período mais longo, outras pessoas que editam por um período mais curto,
algumas alguns períodos em que a pessoa não edita nada e depois volta a editar. Então, tudo isso é identificado pela visualização, pelas cores. É... E ela fala muito também do New York Times, né, que é de certa forma um dos jornais, né, que fazem vários tipos de visualizações de dados. Interessante também, né, uma coisa que nós administradores temos que ter em mente, que a gente tem que mostrar algo que nosso público consiga captar, né, consiga entender. Então não adianta eu fazer um gráfico muito bem feito, muito bonito, com uma criatividade enorme, mas quando eu vou mostrar para aquela pessoa não vai entender. Então eu tenho que saber também qual é o meu público que eu estou trabalhando e tentar passar aquilo de uma forma mais clara, porque eu acho que, na verdade, eu tenho certeza, né, de acordo com o professor já veio falando, e ficou mais claro para mim nessas leituras e também na palestra, que a gente tem que se adaptar e se encaixar para que as pessoas entendam melhor, né? Que é isso que a visualização também permite. A gente tá sempre melhorando o entendimento das pessoas. E é isso.